passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos entrando no teu receptor com o programa Novo Nascimento, um órgão de evangelismo e divulgação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos amigos que estão na audiência desse programa e desejar a todos as mais ricas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Os nossos amigos aqui da cidade de Novo Hamburgo, da cidade de Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha, que estão assistindo o canal 14 com o programa Novo Nascimento. Nós queremos, nesta oportunidade, continuar o assunto que nós iniciamos no programa passado sobre a rejeição e sobre as críticas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ler um texto bíblico que está na carta, ou melhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que nós lemos, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Nós queremos continuar o assunto que nós iniciamos no nosso programa passado, ou seja, o desprezo de Cristo através do Santo Evangelho. Quando o profeta messiânico ele começou a pregar a palavra, que nós já falamos no programa passado, ele falou sobre a humilhação do Messias. E esta humilhação, ela teve várias características, por exemplo, a descrença no Evangelho. Nós falamos no livro de Romanos, quando Paulo falava à igreja de Roma, e ele dizia que não são muitas as pessoas que creem no Evangelho, Hoje nós vamos continuar o versículo de número 2 e o versículo de número 3, quando o profeta disse: porque foi subindo como um renovo perante ele. Muitas vezes nós lemos esta passagem bíblica e nós não entendemos o que o profeta quis dizer, né? E eu sei que para entender o Evangelho não é muito fácil, porque eu lembro que quando Filipe estava pregando o Evangelho na cidade de Samaria, e Deus disse para Filipe: olha, Filipe, tu vai numa rua que está deserta, e tu vai encontrar um homem. E a Bíblia diz que quando Filipe foi arrebatado por Deus ali para a Gaza, ele encontrou um homem andando numa carruagem e lendo justamente esta passagem bíblica. E a Bíblia diz, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que Filipe, orientado por Deus, ele se aproximou daquela carruagem e perguntou para aquele eunuco etíope, mordomo da rainha de Cândice: tu está entendendo o que tu está lendo? E aquele homem que estava lendo com avidez, ele disse: mas como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender se não há quem me ensine ou se não há quem pregue? Então, entender o Evangelho, meus irmãos, meus amigos, depende de uma orientação espiritual, de uma orientação do Espírito Santo, ou que Deus levante alguém para ensinar o Santo Evangelho. E a Bíblia diz que quando
orientado por Deus, Filipe subiu naquela carruagem e começou a discorrer as Escrituras, começando por esta passagem bíblica. E aquele homem, ele então entendeu, entrou no seu coração o Santo Evangelho, e ele disse para Filipe: olha, tem aí uma água, que impede de eu ser batizado? E Filipe, olhando para ele, disse: é lícito se tu crer. Se tu crer, é lícito. E aí ele disse para Filipe: eu creio. Então, meus irmãos, não são muitas pessoas que creem no Evangelho. Primeiro, porque não tem quem ensine. Segundo, porque as pessoas não param para pensar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui, nesta passagem bíblica, porque foi subindo como um renovo. Eu estava lendo sobre esse tema, subindo como um renovo, e esse texto significa o ministério terreno de Jesus. O ministério terreno de Jesus, que na sua trajetória, desde o nascimento até os 12, 13 anos, quando ele é achado no meio dos doutores, discorrendo no meio dos doutores, a Bíblia não registra este acompanhamento nem através da igreja e nem através de pessoas que procuram acompanhar o Evangelho. Então, Jesus foi subindo como um renovo, O Marcos escrevendo, anotei aqui, o Marcos escrevendo no capítulo 4 e versículo de número 26, o Marcos disse que o Senhor, ele foi subindo como uma semente pequena, e de uma terra seca, aonde Jesus veio, de Nazaré, da Galileia, era uma terra seca. E muitas pessoas, às vezes, não acreditam que Jesus tenha vindo, seja oriundo desta terra seca, de Nazaré, da Galileia, ou aonde ele nasceu, em Belém, da Judéia. Muitas pessoas não acreditam que o Senhor, o Salvador da humanidade, tenha vindo destas partes. Mas a Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo, né? Jesus cresceu diante de Deus e não diante dos homens, porque os homens não viram esse crescimento. E por isso que aqui o profeta diz aqui, porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Você sabe que uma terra seca, ele não produz umidade suficiente para que a raiz cresça. Mas Jesus, ele era sustentado pelo Pai. E apesar dele vir de uma terra seca, ele era sustentado dia e noite pelo Pai. E ele foi crescendo, mas mesmo assim, o profeta disse que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. E o profeta disse que ele não tinha parecer e nem formosura. Eu estava lendo a respeito desta passagem que o Senhor Jesus, ele era tão insignificante que passava despercebido da humanidade. E até o dia de hoje, Jesus, ele é tão insignificante que passa despercebido da humanidade. E aqui, meus irmãos, meus amigos, não que Jesus fosse um homem desfigurado, não. Jesus era completamente normal, não era também deformado. Jesus era normal. Mas o homem, ele é atento, muitas vezes, à aparência. Muitas vezes o homem é atento à aparência. E às vezes a aparência não leva o homem a nada. A Bíblia diz que certa oportunidade, Samuel, o profeta, foi ungir o rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, registrado no capítulo 16 de 1 Samuel,
E quando o Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, ele começou a ver um por um, os filhos de Jessé. Eliabe, Abinadab, foram passando perante ele, homens musculosos, homens bonitos, e ele pensou, bom, está diante de mim o rei de Israel. E quando ele vai ungir primeiro Eliabe, Deus disse para Samuel, Samuel, não atenta para a aparência, não atente para a aparência, porque eu não olho como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas eu não atento para a aparência, Samuel, eu olho para dentro do coração. E a Bíblia diz que um por um foram passando na frente de Samuel os filhos de Jessé. E nenhum deles Deus confirmou como o rei de Israel. E aí Samuel disse, mas não tem mais ninguém? E Samuel disse, o Jessé, o melhor, disse, tem um menino que está no campo cuidando as ovelhas, mande chamar ele. Agora Jessé disse, mas esse menino, ele é ruivo, ele não tem aparência, ele não é como os outros meus filhos, ele é completamente diferente, assim como era Jesus. E o próprio pai já rejeitou Davi rejeitou a Davi pela sua aparência, porque era ruivo e não tinha parecer. O homem é atento muitas vezes à aparência, e a aparência, meus irmãos, meus amigos, não leva a nada. Quem sabe você está atentando para uma religião formal, quem sabe você está atentando para um Deus formal, né? Um Deus que vai chegar em ti, vai tocar em ti, vai te abençoar de uma maneira que você quer, como Naamã, o sírio, no capítulo 5 de Reis. Naamã era leproso, e quando ele chegou perante Eliseu, o homem de Deus, ele disse, certamente Eliseu vai sair, vai colocar a mão em mim, vai repreender a lepra, vai, quem sabe, fazer uma pompa para mim receber a cura. Quem sabe você está olhando para isso? Fique atento, fique ligado no nosso programa, nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e em seguida nós voltamos com a continuidade desta mensagem.